Olá, sou Jonas Antonello e estarei com vocês aqui para apresentar o segundo episódio da Mostra Tecnológica Cotribá, desta vez no formato digital. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco neste momento. Quero fazer um agradecimento especial também a todos os nossos patrocinadores da Mostra Tecnológica Digital. São eles Bayer, Corteva, Syngenta, BASF, Ihara, FMC e Sumitomo. Relembrando um pouco do nosso primeiro encontro, nós abordamos o tema do plantio à colheita, onde nós falamos de plantabilidade, qualidade de sementes, manejo e conservação do solo e o MIC, que é o Manejo Ideal Cotribá. Hoje, nós vamos falar então, neste segundo episódio, sobre a escolha da melhor cultivar. Sabemos que temos inúmeras cultivares disponíveis no mercado. O que precisamos é posicioná-las da maneira correta. Mas antes de nós falarmos de cultivares, eu quero convidar o nosso vice-presidente, Enio Nascimento, para que também deixe a sua mensagem a todos vocês. No ano que a cooperativa completa 110 anos de existência, nós estamos aqui na área tecnológica da Cotribá, em Ibirubá. Antes de falarmos deste campo de hoje, nós vamos falar que há 52 anos atrás, a 500 metros desse campo aqui, a Cotribá fez o primeiro dia de campo aqui em Ibirubá, sendo a pioneira em termos de campos, mostrando tecnologia aos associados já desde aquela época. Aquele trabalho se continuou e chegou no que vocês estão vendo hoje. Infelizmente, apesar da pandemia, temos que levar tecnologias aos associados de uma forma diferente daquelas formas tradicionais, que é trazer o associado para vir aqui conhecer o que existe de melhor em manejo, em cultivares, enfim. O insumo mais barato que o agricultor tem é o conhecimento, é a informação. Então, antes disso, eu quero dizer que, apesar de ser um ano difícil, nós estamos aí fazendo a nossa parte. Aos 110 anos, vamos lembrar, sem dúvida alguma, do momento que todos nós passamos, que o país está passando, que o mundo está passando, que é essa pandemia. Mas mesmo assim, a Cotribá, de sempre estar ao lado do produtor os 365 dias do ano, não deixaria de momento algum, com todas essas dificuldades aí, desse ano de vir apresentar algumas novidades. Esperamos que vocês aproveitem e que deem um bom uso. Consulte os nossos consultores, consulte as unidades da cooperativa, que vocês também terão muitas informações que tem nos campos dentro das amostras. Obrigado, Enio. Vamos em frente então, vamos dando abertura ao grande trabalho desta noite, que nós falaremos então sobre a escolha da melhor cultivar. Quero convidar então o colega Christian Trojak para que traga para nós o posicionamento das cultivares que a Cotribá terá disponível agora para a safra 2021-22. Com você, Christian. Obrigado, Jonas. É uma satisfação, pessoal, recebê-los aqui na nossa Mostra Tecnológica Virtual. Eu sou Christian Trojak, sou coordenador comercial e de produção do setor de sementes da cooperativa. É um prazer tê-los aqui hoje. Infelizmente a gente não pode ter essa atividade de forma presencial, mas temos essa ferramenta virtual de levar essas informações para vocês. Eu considero o setor de sementes da Cotribá um setor estratégico que leva tecnologia, leva informação, leva potencial produtivo para todos os senhores. A gente preparou esse campo demonstrativo com os materiais que a gente vai disponibilizar para os senhores na próxima safra, materiais que a gente multiplica internamente com nossos parceiros licenciados, algumas empresas que a gente tem aquisição externa da nossa cooperativa para levar um portfólio robusto e completo para os senhores, né? O nosso portfólio ele é montado de forma estratégica para atender todas as demandas das regiões de atuação da Cotribá, seja em ciclo, seja em potencial produtivo, seja em características de rusticidade, que é para que a gente tenha
soluções e alternativas mais variadas para a gente melhor posicionar dentro da propriedade de vocês. A gente sabe que a escolha da cultivar não é algo tão trivial, principalmente nesse momento que a gente tem uma diversidade de cultivares muito grande. Então a minha ideia aqui é tentar contribuir com o posicionamento para que vocês consigam ser mais assertivos no momento da escolha da cultivar. Estendo também a nossa equipe comercial, técnica comercial que está a nível de campo, que auxilia vocês no dia a dia da propriedade, que eles também tenham capacitação, tenham propriedade para conseguir contribuir com o posicionamento das cultivares. Nesse campo nós temos duas épocas de plantio, uma dentro do mês de novembro, dia 3 de novembro, uma dia 9 de dezembro, que vão gerar informações importantes de momento de plantio para a gente estar divulgando para os senhores via nosso corpo técnico. Sejam muito bem-vindos e espero que seja um evento muito proveitoso no ponto de vista técnico e de posicionamento de cultivares. Convido os senhores agora para visitar as nossas parcelas demonstrativas, observando as principais características dos materiais que a gente vai ter disponível para os senhores na próxima safra. Pessoal, iniciamos agora conhecendo a Neo 530 Pro, uma cultivar da empresa Neogen, que está chegando pelo segundo ano a nível comercial, um material de ciclo, o grupo de maturação 5.3, um material de alto teto produtivo, um material que vem surpreendendo a nível de campo, principalmente pelas suas características de estabilidade produtiva e teto produtivo. A gente pode observar nessa cultivar características de entrenó curto, ela tem uma ramificação média e um elevado PMS. Uma cultivar que a gente pode utilizar para abertura e meio de plantio, uma cultivar que apresenta características interessantes de sanidade e de agressividade radicular. Pensando na quinzena de melhor posicionamento, é final de outubro e início de novembro, é a melhor janela para semeadura desse material. Pensando em população, varia de 250 até 300 mil plantas por hectare. É um material que vem para ganhar muito espaço e é uma estratégia também para escalonamento de plantio, pensando em escalonar também o período de colheita. Nesse primeiro momento, o posicionamento, pensando em região de atuação da Cotribá dentro do estado, ela está mais direcionada para a região mais altas, região de norte e central do estado. Já temos alguns estudos nela na região de Várzea, mas a gente está avançando ainda na coleta desses resultados, mas é um material que os senhores devem considerar no momento do planejamento das suas propriedades, dos seus plantios. Lançamento para a próxima safra, Neo 580 Pro, uma cultivar intacta também da Neogen. Peço que prestem atenção nesse material, é um material que vem nos surpreendendo a nível de campo pelo potencial que vem apresentando. Um material que apresenta uma alta ramificação, tem uma alta prolificidade nas ramificações, o que apresenta essa característica, transforma essa cultivar uma cultivar de elevado teto produtivo, aliado a um PMS acima de 190. Uma cultivar que já nos apresenta um ciclo, grupo de maturação de 5.8, transforma ela numa cultivar que a gente pode posicionar em diferentes momentos de plantio. Pensando em ciclo, ela se compara à lança, vai competir a nível de campo com lança. É um material que nos ensaios tem demonstrado um acréscimo de produtividade em cima dessa outra cultivar. Uma característica que vem a agregar em relação à lança é a sanidade de raiz e a boa eficiência em áreas que tem problema com fungos de solo. Então é uma planta que os índices de morte de planta são muito baixos, que é uma característica que deve ser considerado no momento do planejamento. Então a Neo 580 deve ser considerado no momento do planejamento de semeadura das suas propriedades. Pessoal, estamos agora na parcela da Neo 610, uma cultivar Neogen com a tecnologia intacta. Vocês podem observar que é uma cultivar de um porte um pouco mais elevado em relação às anteriores, mas é um material que nós temos quase nenhum problema de acamamento. É um material que vocês podem observar que tem uma capacidade muito alta de engalhamento, uma cultivar que dentro do grupo de maturação 6.1 lidera em teto produtivo, possui um PMS médio, em torno de 160 gramas para cada 1000 grãos, uma cultivar que ela é muito estratégica pensando no nosso portfólio pelo posicionamento, pelo ciclo. Então é uma cultivar que a gente consegue posicionar ela nas diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul, um material que a gente pode posicionar para meio e fechamento de plantio,
material de alto teto produtivo, alta estabilidade produtiva, material de extrema agressividade radicular. Então, em áreas que tem problema com pisoteio no inverno, áreas com manchas de compactação, é o material que a gente consegue posicionar. Mas lembrando que é um material que tem um excelente teto produtivo, então que é para ser posicionado para áreas de média e alta fertilidade. Pensando em recomendação de população, podemos posicionar uma população de torno de 10 plantas por metro linear. À medida que a gente for avançando na janela de plantio, a gente pode elevar um pouco essa população de plantas por metro linear. É uma cultivar que está no mercado e vem para brigar pensando nos ciclos médios em teto produtivo. Pessoal, Neogen 660 e Pro, o material intacta também da Neogen, o material de grupo de maturação 6.6, o material de posicionamento para fechamento de plantio. Vocês podem observar que é um material de estatura um pouco mais alta em relação aos outros materiais da Neogen. A gente pode observar que é um material que tem um elevado engalhamento, um PMS médio em torno de 160 gramas para cada 1000 grãos. É uma cultivar que apresenta uma alta estabilidade produtiva, podendo ser posicionado inclusive em áreas de várzea. Tem alguns estudos demonstrando que é um material que tem esse posicionamento. Pensando em recomendação de população, pessoal, em torno de 200 a 250 mil plantas. À medida que a gente avançar a janela de plantio, a gente eleva um pouco a população. Nas regiões sul, a gente pode manter a população de 250 mil plantas. Material de estabilidade produtiva, rusticidade e teto. Pessoal, agora vamos conhecer os materiais Nideira que vão estar disponíveis no nosso portfólio da próxima safra. O primeiro material que eu apresento para vocês é a Nideira 5258, uma ótima opção RR, pensando em material precoce de ciclo 5.2 de grupo de maturação. É um material que tem alta estabilidade produtiva, um material com alto teto produtivo, um material que vem se comportando muito bem frente à diversidade climática. Tem alguns relatos que demonstram que é um material que tem uma capacidade de suportar períodos prolongados de estiagem. É um material que tem posicionamento para abertura e meio de plantio. E um material que tem um posicionamento que se estende nas diferentes regiões de atuação da Cotribá. A recomendação de população para NS 5258 é de 260 a 300 mil plantas por hectare. NS 5933, o lançamento da Nideira para a próxima safra. Então é o seu primeiro ano comercial da 5933, um material intacta que vem chamando bastante atenção nos campos de produção. É um material de elevado teto produtivo. Pensando em posicionamento, é um material destinado a áreas de média e alta fertilidade. Vocês podem observar que é um material de estatura mediana, com entrenó bastante curto, elevado PMS e estabilidade produtiva. É um material que vem seguindo os mesmos passos da 5909, pensando em estabilidade, que é uma grande fortaleza desta cultivar, mas com teto produtivo, faixas de teto produtivos superiores. É um material que tem ampla adaptabilidade nas diferentes regiões de atuação da Cotribá, pensando em população por hectare, varia de 240 a 260 mil plantas por hectare. Nideira 5909, um material consolidado no mercado, desde 2009 já está nas propriedades de vocês. Um material que ainda apresenta teto produtivo e estabilidade produtiva. Um material que tem elevada ramificação, você pode observar que é um material que tem muita capacidade de engalhar. Um material de extrema estabilidade produtiva, é por isso que ele ainda continua participando grandemente dentro do mercado de soja. Uma janela de plantio muito ampla, desde a abertura e fechamento de plantio. Pode ser posicionado nas diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. Uma população recomendada de 10 a 12 plantas por metro linear. Material de PMS médio, material que apresenta rusticidade e estabilidade produtiva. Material com porte adequado para manejo fitossanitários. É um grande coringa, como a gente costuma falar, que é um material que dentro da propriedade ele vai apresentar rusticidade e estabilidade produtiva. Syngenta 1561 e Pro, um material intacta de ciclo, grupo de maturação 6.1, um material com alto teto produtivo, apresenta um grande número de legumes, inclusive legumes de terceira e quarta, um grande número de legumes de quarta. É um material que tem
um posicionamento amplo dentro da região de atuação do estado. É uma excelente opção para fechamento de plantio devido ao seu ciclo. É um material que tem uma agressividade de raiz muito pronunciada, então é um material aí pensando em estabilidade e teto produtivo. Pensando em população recomendada, 220 a 240 mil plantas. NS 6010 e Pro, material intacta da Nideira, que está a nível comercial pelo primeiro ano, um material de ciclo médio, 6.0, um material com entrenol muito curto e alto teto produtivo. Uma característica que a gente pode observar e salientar seu posicionamento em áreas com possibilidade de encharcamento, para áreas de várzea. Então é um material que a gente consegue posicionar nas diferentes regiões de atuação da Cotribá. É um material importante pensando em ciclo, pensando de forma estratégica em posicionamento de cultivar. É um material que tem uma agressividade de raiz muito pronunciada, também podendo posicionar em áreas de pisoteio e área de pastagem. Então é um material que entra como uma ferramenta importante para as diferentes situações que a gente observa dentro da propriedade. Pessoal, vamos conhecer agora a NS 5700 e Pro, um material nideira vertical, que também vai compor o nosso portfólio de sementes para a próxima safra. É um material que tem um entrenó curto e alto teto produtivo. Você pode observar que é um material que tem um número muito alto de legumes, uma ramificação média. É um material de ciclo 5.7, de médio a ciclo médio precoce, indicado para abertura de plantio. Então é um material para a gente posicionar nas áreas de média a alta fertilidade. É um material aí que vem se destacando nos ensaios de produtividade. Então é um material que para quem pensa em estabilidade produtiva e teto produtivo. Pessoal, material Embrapa BRS 5804RR, uma excelente alternativa RR, pensando no ciclo de 5.8 de grupo de maturação. É um material que tem como suas grandes fortalezas a estabilidade produtiva, a rusticidade de raiz e o PMS alto. É um material que tem um entrenó curto, que compõe a ele essa característica, tornando ele um material extremamente produtivo. Então é uma excelente alternativa a RR. É um material que tem uma ampla adaptabilidade dentro do estado, no Rio Grande do Sul, podendo ser posicionado nas diferentes regiões de atuação da Cotribá. É um material que tem uma recomendação de população de torno de 250 mil plantas por hectare. É um material de porte médio e também se caracteriza pelo vigor inicial de planta e estabelecimento rápido. BS 2606 e Pro, material da linha de licenciamento da BASF, a Soitec. É um material 6.0. A gente pode observar que é um material que tem uma capacidade muito grande de engalhamento, material com teto produtivo elevado e se destaca pela agressividade de raiz. Essa agressividade de raiz dá a possibilidade de posicionar em áreas de pisoteio, áreas de pastagem, inclusive em áreas de várzea. É um material que tem uma ampla adaptabilidade nessas condições de solos mal drenados. Em função do seu ciclo, 6.0 e pelas características apresentadas, é um material que a gente consegue posicionar nas diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul, com uma população média indicada de 240 mil plantas. TMG 7262RR, material TMG que traz consigo a tecnologia inox de resistência à ferrugem, material de ciclo de grupo de maturação 6.0 e tem uma ampla adaptação dentro do estado do Rio Grande do Sul, de ciclo semideterminado. É um material que tem uma capacidade elevada de engalhamento e é um material altamente produtivo, inclusive sendo posicionado para regiões de terras baixas. Pode observar que ele é uma planta de porte alto, então isso remete a um cuidado com a população, então tomar o cuidado de não elevar muito a população desse material, principalmente em plantios mais do cedo. É um material que pode ser indicado para áreas de média e alta fertilidade devido a seu teto produtivo. É um material que tem uma sanidade radicular muito boa em relação a outros materiais do mesmo ciclo no mercado. É uma cultivar que tem um PMS elevado, girando em torno de 190 gramas, e a população recomendada vai de 220 a 240 mil plantas por hectare. TMG 7058 e Pro, material intacta da TMG, é um material que está
a nível comercial no seu primeiro ano e é um material que vem se destacando principalmente pensando no ciclo de 5.8. É um material que tem uma alta capacidade de engalhamento, com um entrenó curto e um PMS médio. É um material que pode ser indicado para áreas de média e alta fertilidade, inclusive para áreas de pivô. É um material que tem uma estabilidade produtiva adequada, e é um material que tem uma sanidade muito boa de raiz, batendo de frente com os principais materiais do mesmo ciclo. Pensando em população recomendada para o TMG 7058, uma população de 230 a 240 mil plantas por hectare, e lembrando que é um material que traz consigo a tecnologia inox, que é de resistência à ferrugem. Material para abertura e meio de plantio, devemos aumentar um pouco a população à medida que a gente for trazendo para dentro do mês de novembro a janela de semeadura deste material. TMG 7363RR, um material da TMG que traz consigo a tecnologia inox, material com grupo de maturação 6.3, material de ciclo médio, com ampla adaptabilidade na região de atuação da Cotribá. É um material que tem suas fortalezas em cima do seu PMS elevado e em cima da sua agressividade de raiz. Então é um material que fica muito bem posicionado, inclusive em áreas de pisoteio. É um material que tem um bom comportamento em áreas de várzea e é um material também que se posiciona muito bem em áreas de safrinha. 7363, como recomendação de posicionamento, é meio e fechamento de plantio em função do seu grupo de maturação 6.3 e pensando em população recomendada 10 a 12 plantas por metro linear. A Cotribá também conta em seu portfólio com os materiais Pioneer. Apresento para vocês o 95R40 e Pro, o material lançamento da Pioneer para essa safra, um material precoce de grupo de maturação 5.4. É um material que se destaca pela seu porte de planta e pelo seu PMS alto. Um material que tem um entrenó curto e uma ampla adaptabilidade. Pioneer 95R40 é um material para abertura de plantio e com uma população recomendada de 14 a 15 plantas por metro linear. Pioneer 95R51, material RR, material que tem um grupo de maturação 5.1, material precoce. Uma interessante alternativa para material RR pensando no ciclo de 5.1. Material que apresenta um alto teto produtivo e uma elevada estabilidade produtiva. É um material que ganha em produtividade com os materiais do mesmo ciclo. Pensando em posicionamento, é um material destinado para abertura de plantio em áreas de média e alta fertilidade. E é um material que nós temos uma ramificação média, então há necessidade da gente implantar uma população um pouco mais elevada, acima de 300 mil plantas por hectare. Pioneer 95R90 e Pro, um material intacta de grupo de maturação 5.4, um material precoce com elevado teto produtivo. É um material que a gente pode observar que tem um entrenó muito curto e um alto número de vagens que caracteriza esse material como um dos mais produtivos, pensando em Pioneer. Um material posicionado para abertura e meio de plantio. Um material que a gente deve elevar um pouco a população dele, trabalhando aí com 14, 15 plantas por metro linear. É um material que a gente deve observar a questão de áreas com históricos de macrofomina, que pode ser um empecilho para a utilização desse material, mas é um material aí com um ciclo precoce, com elevado teto produtivo e uma alta estabilidade produtiva. Pioneer 95R95 e Pro, um material de grupo de maturação 5.9, um ciclo um pouco mais longo em relação aos outros materiais Pioneer que a gente viu até o momento. Um material que se destaca pela agressividade de raiz, a gente pode observar aqui uma raiz bem agressiva. É um material que tem um porte um pouco mais elevado, mas é um material que tem resistência ao acamamento. Material de elevado teto produtivo, um PMS médio, material posicionado para áreas de média e alta fertilidade, material que a gente pode estabelecer em meados e fechamento de plantio. Brasmax Ativa RR, material de ciclo 5.6, material RR amplamente utilizado no estado do Rio Grande do Sul, um dos materiais mais consagrados pensando na plataforma RR. É um material que tem um teto produtivo muito elevado, um porte de planta comportado,
é um material que tem um PMS médio em torno de 174 gramas por 1000 grãos. Um material de ciclo determinado que responde muito a manejo, à época de plantio. É um material que apresenta uma característica de posicionamento para áreas de média e alta fertilidade. Pensando em densidade de semeadura, é uma cultivar que a gente deve posicionar uma população de 300 a 350 mil plantas por hectare. Brasmax Raio e Pro, material na plataforma intacta, material precoce de grupo de maturação 5.0, um dos materiais, pensando nesse ciclo, mais produtivos que estão disponíveis no mercado hoje. Um material muito responsível a manejo, um porte adequado que não tem a possibilidade de acamamento, um material que vai muito bem em áreas de altitude e responde muito bem ao manejo. Uma das suas principais fortalezas é seu teto produtivo e seu PMS elevado, aí, um PMS acima de 200 gramas por 1000 grãos. Ele é um material que apresenta uma excelente sanidade de raiz, se observa muito pouco morte de planta nesse material. É um material para abertura de plantio, devido a seu ciclo, então plantios aí de outubro e novembro. Pensando em população, varia de 280 a 320 mil plantas por hectare. Brasmax Delta e Pro, material de grupo de maturação 5.9, material de ciclo médio, material que a gente pode observar que tem uma capacidade muito alta de engalhamento, um entrenó curto e um número muito elevado de legumes. É um material que apresenta uma estabilidade produtiva muito grande, por isso que ele é um material que é utilizado nas diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. Um teto elevado de produtividade. É um material que apresenta uma condição muito boa de raiz, inclusive é indicado para áreas de várzea. É um material que a gente deve trabalhar ele com uma população um pouco mais reduzida em comparação a outros materiais do mesmo ciclo, principalmente pelo porte mais elevado desse material. Uma recomendação de plantas estabelecidas por metro linear de 9 a 10 plantas. É um material que a gente costuma dizer que é melhor errar para menos do que para mais, para evitar excesso de população que pode interferir na produtividade deste material. Brasmax Lança e Pro, mais um material na plataforma intacta, material de grupo de maturação 5.9. Tem como suas principais fortalezas a capacidade de engalhamento. A gente pode observar que é um material que tem um grande número de ramificações. É um material de elevado teto produtivo, indicado para áreas de média e alta fertilidade. Tomar o cuidado de não posicionar esse material em áreas de pastagem, área de pisoteio ou áreas de solo mal drenado. Apesar de ser um material que ele tem uma sanidade radicular excelente, é um material que deve evitar áreas de compactação. População recomendada de 250 a 300 mil plantas. Brasmax Zeus e Pro, material precoce de grupo de maturação 5.5, material amplamente cultivado no estado do Rio Grande do Sul, principalmente pelo seu teto produtivo, um dos materiais disponíveis no mercado com maior teto produtivo que a gente tem atualmente. Um material de porte médio, resistente ao acamamento, um material para abertura de plantio para outubro e novembro, é as principais janelas de plantio desse material. Um material de entrenó curto, alto número de legumes e PMS elevado. É um material para posicionamento de áreas de média e alta fertilidade que vão propiciar uma condição adequada para ele expressar o potencial produtivo. População recomendada para o Brasmax Zeus é de 250 a 300 mil plantas por hectare. Amigo produtor e associado da Cotribá, esses são os nossos materiais que teremos no nosso portfólio de soja para o próximo ano. Espero ter ajudado no posicionamento desses materiais. Temos uma equipe técnica com mais de 40 agrônomos e técnicos a nível de campo para colaborar com o posicionamento desses materiais na sua propriedade. Lembrando que a Cotribá possui tratamento industrial que leva praticidade, confiabilidade, produto de forma adequada na semente que vocês vão utilizar, facilitando o processo de semeadura. Então temos um processo todo robusto de controle de qualidade dos nossos lotes que a gente vai estar disponibilizando para os senhores. Busquem maiores informações com o corpo técnico que atende a sua propriedade e que tenhamos uma ótima safra. Obrigado, Christian. Excelente apresentação. Vimos aí
inúmeras cultivares que a Cotribá tem disponível hoje para que você, produtor, possa planejar a safra 21-22 com segurança. Por isso, nós queremos, amigo produtor, que a Cotribá seja sua parceira no planejamento da próxima safra. Escolha a melhor cultivar, adaptada para a sua região, para a sua época de plantio. Conte com o nosso corpo técnico para fazer o seu planejamento e o melhor posicionamento de acordo com a sua realidade, o seu tipo de solo, a sua época de plantio. Use sementes Cotribá e garanta a sua produtividade, obtendo maior rentabilidade por hectare. Indo para a reta final desse segundo episódio, quero então convidar agora a família Fagundes, que tem um importante recado para nos deixar. Fagundes, é com vocês! Atenção associados e clientes da Cotribá. A cooperativa agropecuária mais antiga do país lança o seu festival de prêmios 110 anos. São 9 super prêmios. Nas compras em todos os setores da cooperativa você estará concorrendo. E tem mais, um super prêmio extra para os produtores com DAP ativo. Confira demais informações e regulamento no site cotribá.com.br/sorteio e façam bons negócios durante o ano na Cotribá. Olha aí que grande oportunidade! É isso que a Cotribá preparou para todos vocês associados e clientes no ano de 2021, o ano que a Cotribá comemora seus 110 anos. São mais de R$600 mil em prêmio, tenho certeza que todos vocês vão querer participar. Então entregue sua produção, faça negócio conosco durante este ano, receba o número da sorte e boa sorte! Finalizamos então o nosso segundo episódio. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Também quero agradecer aos nossos parceiros que estão conosco nestes eventos. E fica aqui então o convite já para o nosso terceiro e último episódio. Nos encontramos em breve. Tchau, tchau!